Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo Espiritismo Responde. Hoje nós temos um tema muito pertinente, muito interessante, que é doenças psicossomáticas, que será aplicado pela Thelma Guarizi. Espero que todos gostem daquilo que vai ser passado. E também lembro a todos que, ao final, nós teremos um passe coletivo. Então, quem quiser deixar a água separada para fluidificação e separar esses minutinhos ao final para também receber um passe, é muito bom, tá bom? Então, para iniciar, eu vou convidar o seu Valdomiro para fazer a prece inicial para nós. O senhor faz, seu Valdomiro, por favor? Faço. Vamos fechando nossos olhos, vamos unindo nosso coração, nossos pensamentos, vamos buscar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nossos bons espíritos, pedindo permissão para iniciarmos mais um trabalho nessa manhã, porque aqui nós viemos trabalhar na seara do Mestre, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, o Espírito de luz que nos ilumine, todo o nosso tarefeiro, a palestrante, para que nós possamos desenvolver nossas atividades em benefício dos nossos irmãos necessitados, nossos irmãos encarnados e desencarnados, que todos eles possam receber esses fluidos, essas energias que partir do nosso coração, do nosso pensamento. Com a graça de Deus, no amor de Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, porque nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não deixe cair em tentação, mas livre, Senhor, de todo mal. Com a graça de Deus, no amor de Jesus, vamos iniciar o nosso trabalho nessa manhã. Seu microfone, viu, Thelma? Agora, eu achei que você que fosse ativar. Bom dia a todos. É sempre uma grande alegria estarmos juntos, apesar desse novo formato, né? Mas juntos em pensamento, juntos de coração, para aprendermos mais um pouquinho, né, dessa doutrina que tanto nos ajuda a compreendermos, né, um pouco melhor tudo que diz respeito aqui à nossa existência, à nossa passagem por esse planeta, que ainda é de provas e expiações, mas que justamente estamos aqui para crescer, para aprender, para melhorarmos, para evoluirmos. Então, nessa manhã, que a gente consiga tirar o máximo proveito desse tema e que a gente consiga aplicar um pouquinho, né, no nosso dia a dia, que sejamos todos iluminados, amparados pela espiritualidade amiga, para que a gente consiga absorver o máximo de aprendizado. Esse tema, então, doenças psicossomáticas, acho que vem nesse momento em que todos nós estamos vivendo uma situação ímpar diante dessa pandemia. E quem de nós, né, nunca se perguntou, será que o que eu estou sentindo é da minha cabeça, né? Então, esse termo é da minha cabeça,
é aí que a gente consegue encontrar esse conceito, né, do que são essas doenças psicossomáticas. Então, aquelas que são causadas por problemas emocionais, e que elas têm uma ligação, então, direta, né, a nossa saúde física com a nossa saúde emocional. A gente costuma sempre dizer, né, que o pensamento é matéria. E já já a gente vai ver essa relação entre corpo físico e espírito, e onde se encaixam então esses desajustes que podem nos levar a adoecermos. E por outro lado, né, tudo tem as duas vias. Ao contrário, o quanto a nossa saúde mental interfere na nossa saúde física, seja provocando ou agravando uma doença. Então, psicossomático vem da junção de duas palavras de origem grega, psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Ou seja, então a doença psicossomática é aquela que tem origem na alma, né, no psicológico, no nosso pensamento, mas que vai gerar uma porção de consequências no nosso corpo físico. Nós, né, o ser humano, nós somos um conjunto harmônico de todas essas energias. Então, espírito, matéria, mente, perispírito, emoção e corpo físico. E constantemente há esse fluxo de energia, né, de um para com o outro. Ou seja, aquilo que vai no nosso pensamento vai interferir no nosso perispírito, de acordo com as nossas emoções, e vai repercutir no nosso corpo físico. Só para a gente relembrar um pouquinho, né? O perispírito, ele pertence simultaneamente ao plano espiritual e ao plano material. Então, a gente pode dizer que o perispírito é um molde do nosso espírito. E ele vai guardar, então, toda a energia, ele vai receber toda a energia que vem do nosso espírito, e aí, portanto, né, o nosso pensamento tem uma importância ímpar, mas ele também vai receber as energias que vêm do ambiente e que vão impactar no nosso corpo físico. Então, por isso que a gente tem que sempre nos lembrarmos disso, né? Que é muito importante para que a gente mantenha a integridade do nosso corpo físico, começando na integridade do nosso pensamento. Então, a gente realmente é aquilo que a gente pensa. E quando alguma ação perturbadora, né, gera um distúrbio no nosso organismo, isso vai levar à ocorrência de uma doença e vai exigir de cada um de nós um reequilíbrio, uma renovação. E aí, de novo, a gente enfatiza o nosso pensamento, que é disso que a gente está mais falando, ou seja, a gente precisa, de novo, reconstruir aquele pensamento positivo para a gente se recuperar daquela doença que nós mesmos acabamos gerando. Portanto, se no nosso pensamento, né, persistirem ideias pessimistas de inquietude, isso vai fazer com que a gente tenha também emoções desgovernadas. E esses pensamentos desalinhados, eles vão repercutir de maneira negativa no nosso corpo físico. Então, emoções fortes como medo, raiva, agressividade, ciúme, tudo isso
tem uma consequência e uma consequência física. Quando a gente está, então, envolvido por pensamentos como esse, a gente vai ter descargas, né, adrenérgicas na nossa corrente sanguínea, isso vai levar a alteração, né, nas taxas de açúcar, em contração muscular, e na prática a gente sente muito isso, né, a coisa do coração disparar, esse momento que a gente está vivendo, e o quanto é importante a gente vigiar o nosso pensamento, porque quando a gente se deixa envolver pelo medo, esse medo vai causar uma porção de consequência no nosso organismo, vai nos deixar muito mais fragilizados e muito mais suscetíveis às doenças, sejam elas quais forem. É claro que isso não quer dizer que também a gente tenha que sublimar, que esquecer, que desprezar, né, a gravidade, seja de qual enfermidade for, mas com bom senso e mais ainda, né, com fé. Aí sim a doutrina espírita nos ajuda tanto, né? Entender que nós estamos aqui para crescermos, para evoluirmos. E absolutamente tudo que a gente passa tem uma razão. Nada é por acaso. É justamente para a gente crescer. E aí, portanto, se a gente consegue exercitar essa fé raciocinada, né? A gente vai, sem dúvida, deixar com que o medo, a ansiedade sejam cada vez menores. E, ao contrário, a nossa coragem, a nossa força, a nossa alegria, acreditando que a gente tem, né, um Pai que nos criou a sua imagem e semelhança, então, portanto, com potencial e com desejo de que a gente seja feliz. É para isso que a gente está aqui. Então, esquecer, né, dos pensamentos negativos como se fossem um castigo, e sim como uma oportunidade de aprendizado. E a gente vai ver mais para frente que a própria doença, ela pode ser sim a grande chance de crescimento para a gente. Entretanto, se a gente continua, né, naquela vibração, naquele estado de medo, de ansiedade ou de raiva, isso vai fazer com que o nosso corpo possa adoecer e fazer com que a gente comece, né, a poder experimentar doenças como diabetes, como artrite, como a pressão alta, ou seja, de novo lembrando que aquilo começou lá no nosso pensamento. E aí a importância da gente vigiar esse pensamento. Nos conscientizarmos, então, de que a gente tem que despertar os bons valores, os bons sentimentos. Uma vez que os pensamentos ruins, os sentimentos ruins vão levar a um desequilíbrio do nosso organismo e isso poderá se transformar numa doença física. Então, toda vez que espírito e matéria, mente e perispírito e as emoções se desequilibram, isso vai levar a desajustes nos núcleos de energia do nosso organismo. E são esses desajustes que vão levar ao aparecimento de doenças orgânicas, doenças que afetam o corpo físico. A gente chama, né, de impulsos primitivos, não disciplinados, que são justamente aqueles sentimentos, né, que a gente pode dizer dos vícios. Então, a raiva, o egoísmo, o medo, tudo isso vai levar a estados que nos deixarão ansiosos ou depressivos, muitas vezes a questão, né, do ciúme, da inveja, nos fazendo às vezes nos sentirmos
inúteis, e todas essas inquietudes, elas vão levar ao aparecimento de doenças, né? Doenças mentais até, neuroses, enfim, das mais variadas. E ao contrário, quando a gente consegue esse equilíbrio, né, entre espírito e matéria, a gente pode dizer que nós vamos ter um ser equilibrado. E dessa maneira, a gente vai estar muito mais capaz de perceber, né, a que nós viemos, perceber a finalidade de cada situação que a gente passa. Passar a enxergar muitas vezes uma doença como uma oportunidade de crescimento. A gente já falou sobre isso em temas anteriores, de que o nosso espírito, ele muitas vezes, na maioria das vezes, se purifica com as nossas dificuldades físicas, materiais que a gente passa nessa encarnação, né? Então, nos lembrarmos que nós estamos aqui com esse intuito de crescer, de melhorar, né? Já que fomos criados, né, por esse Pai infinitamente bondoso e justo, e se nós aqui, né, como pais dos filhos nossos aqui encarnados, queremos o melhor, né, que dirá esse Pai extremamente justo, bondoso e misericordioso. Tudo que Ele quer é o nosso bem. Então, se a gente conseguisse se lembrar disso, a gente, sem dúvida, iria encarar as nossas enfermidades, as nossas doenças, como uma forma de melhoria, de purificação, né? Nós estamos passando, é como se o nosso espírito estivesse jogando, né, para fora, como se o nosso corpo físico fosse um mata-borrão, e que tudo que se exterioriza serve para a nossa melhoria. E, portanto, saber lidar com essas situações, justamente para que isso não se volte ao contrário, né? Contra o nosso próprio espírito. Lembrar, então, né, que nesse crescimento, nessa busca da perfeição, que sem dúvida a gente ainda está muito longe, é importante que a gente a cada dia tente se autodescobrir, né? Identificar as nossas fragilidades, perceber naquilo que a gente precisa melhorar. Esse autodescobrimento, junto, né, com o que a gente chama da nossa fé raciocinada, vai nos dar força, vai nos dar coragem, vai nos dar tranquilidade para a gente enfrentar as situações. A gente está vivendo, né, o que para alguns às vezes é visto como o fim dos tempos, e enquanto a gente deveria ver como uma grande oportunidade, né, para todos nós aqui encarnados evoluirmos, né, nos tornarmos melhores. E à medida que a gente se torna melhor, a gente vai ter um mundo melhor. A chegar o dia que a gente não precise mais passar por situações de dificuldade, até por doenças, para a gente crescer. Mas a gente ainda está longe disso. Então, portanto, encarar, né, essas situações, vigiar o nosso pensamento, para a gente não prejudicar o nosso corpo. Lembrar, né, daquilo que a gente falou, que esse perispírito a gente vai levar com a gente. Então, quando nós sairmos desse plano material e formos para o plano espiritual, esse perispírito vai levar aquilo que o nosso corpo físico sofreu. E é por isso que a gente sabe
que muitas das doenças a gente já traz registrado de outras vidas que nós tivemos, né? E essa, né, a grande oportunidade, essa nossa encarnação de melhorarmos. Eu costumo falar isso, né? Se alguém tem pressa, somos nós, né? Nosso Pai, nosso Criador, ele nos dá todas as chances que a gente precisar. Então, quem tem que querer aprender logo para tirar nota alta na prova, né, para passar de ano, somos nós. E esse esforço tem que ser de cada um de nós. Portanto, né, o que a gente fala do nosso pensamento, essas forças vivas da mente, elas podem agir de várias formas, construindo, recompondo, mas também degenerando, prejudicando os campos organoenergéticos que vão refletir, então, no nosso corpo físico, na nossa saúde. Quanto mais consciente, quanto mais saudável for nosso pensamento, muito mais fácil a gente vai conseguir lidar, né, com as dificuldades e, ao contrário, muito menos a gente vai prejudicar o nosso corpo físico. Algumas coisas, como a gente falou, a gente já traz de outras vidas, mas é claro que muitas a gente vai nessa daqui, né, poder melhorar. E para isso é a questão do nosso livre-arbítrio, de que forma a gente vai reagir àquilo que a gente vai passar. Se a gente conseguisse, né, nem sempre é fácil, mas sempre conservar o nosso pensamento positivo, salutar, edificante, a gente estaria jogando na nossa corrente sanguínea sempre boas energias, né? Esse que a gente chama de tônus revigorante. E ao contrário, o medo, a ansiedade, a inquietude, muitas vezes o inconformismo, vai jogar energias ruins na nossa corrente sanguínea, que vai levar a um desequilíbrio. Então, daí a importância do que a gente pensa, de como a gente reage a absolutamente todas as situações. Então, se no nosso pensamento a gente cultiva conflito, ressentimento, situações de raiva, a gente vai estar bombardeando o nosso corpo de energias ruins. E as células começam a se desequilibrar, degenerar. E por isso dando origem a doenças, né? Tumores dos mais variados, por essas energias que nós mesmos criamos. Então, muitas vezes a gente pergunta, por que comigo, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu vou ter que fazer uma cirurgia? Quando a gente deveria perguntar para quê? O que eu tenho que melhorar? Né? Então, encarar as doenças como uma oportunidade de melhoria para o nosso espírito. Se a gente conseguisse fazer isso sempre, a gente, sem dúvida, ia sofrer muito menos, né? Então, os anseios, as insatisfações, elas vão só trazer malefícios para o nosso corpo. Outras vezes a gente mesmo acaba se vitimizando, né? Coitadinha de mim que estou passando por isso, que vou ter que passar por todo esse processo. Na maioria das vezes isso é até inconsciente, querendo que as pessoas sintam pena de nós. E também isso, né? Também esse desejo de inspirar a compaixão também vai levar a situações ruins para as células do nosso corpo. Então, desorganizando as células
e fazendo com que possam acontecer doenças, infecções. A gente, sem dúvida, está vivendo um momento ímpar. Eu costumo falar, né, que é um vírus que veio para dar um chacoalhão no mundo, porque não escolhe ninguém, né? Absolutamente todos nós, encarnados nesse planeta Terra, estamos passando pela mesma situação. E aí a gente se depara com situações que nos chamam a atenção. Nossa, por que em alguns acontece de uma forma tão grave, em outros nada? E muitas vezes a gente não para pensar da importância, né, de como está aquele organismo. Tudo que a gente alimenta, né, de sentimento ruim, então, enfim, vinganças, raivas, estão no fundo trazendo consequências físicas, desequilibrando o nosso corpo, e das mais variadas formas. Eu costumo falar, né, que o corpo fala, e se a gente não ouvir, ele grita. Então, se a gente conseguisse, né, prestar atenção para aquela dorzinha, por que eu estou sentindo isso? Mas no sentido de minimizar e não de aumentar ou de nos vitimizarmos, porque senão, aí sim, aquilo vai virando, né, uma coisa cada vez mais grave. Então, desde os desequilíbrios emocionais e as doenças, né, as úlceras, enfim, os problemas no intestino, a gente sabe que cada um de nós tem, de certa forma, um ponto fraco, né? Então, em alguns, numa situação de ansiedade, vai ter dor de estômago, na outra vai ter dor de barriga, o outro vai ter dor de cabeça, mas tudo isso são manifestações para dizer que alguma coisa ali não vai bem e que cabe a nós, individualmente, tentarmos organizar. Então, essa estrutura, né, pensamento, matéria, perispírito, emoções, o corpo físico, eles estão sempre se relacionando uns com os outros, né, com essas correntes vibratórias. E aí, o nosso pensamento, a nossa vontade, ou ao contrário, os nossos conflitos, eles vão interferir nessa onda energética, melhorando ou piorando. Então, é importante a gente lembrar da nossa responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. É claro que muitas vezes o que a gente quer é que o médico dê um remédio, né, que nos cure, que nos tire aquela dor. Mas a gente esquece daquilo que nós falamos, que aquela dor muitas vezes está vindo para nos depurar como espíritos eternos que somos. O corpo físico, a matéria, vai ficar aqui, né? E nós vamos voltar para o plano espiritual, levando no nosso perispírito algumas marcas que o nosso corpo físico deixou. E daí a importância da gente vigiar isso, né, todos os dias. Então, as ideias que a gente não digere bem, as angústias, tudo isso vai acabar se transformando em doenças. E ao contrário, se a gente as tomasse, né, como opções de crescimento, a gente conseguiria tirar um proveito melhor daquilo. O medo acaba nos deixando muitas vezes paralisados. Quando eu falo do medo, eu me lembro de uma música que tem uma frase que para mim é sábia, né? O medo é uma linha que divide o mundo. E é bem isso, né? Porque quando a gente se enche de medo, a gente
fica meio que paralisado, tolhido, a gente não consegue progredir. E aí a gente pode até falar, mas como não ter medo com tanta coisa? E aí a gente volta para a questão da fé, né? Do entendimento, de que para tudo há uma razão, para aquilo que a gente está passando. Aqui, por exemplo, a gente vê, né? Temperamentos fortes, agressividade. Se isso acaba ficando constante, isso vai repercutir no nosso corpo físico. Então, sejam os sentimentos do desamor, né, de nós não nos valorizarmos, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade, tudo isso é que vai se transformar em doença, das mais graves possíveis. E aí, de novo, né? Por isso que é importante que a gente vigie o nosso pensamento. E não porque a gente seja... que espere, vamos dizer, um milagre, mas ao contrário, que a gente entenda que está dentro de nós mesmos a possibilidade, né, de não adoecer, ou se adoecermos, de nos curarmos, evitando justamente as situações de sofrimento. A gente então, exatamente aquilo que a gente cultiva, né? Aquilo que a gente pensa. A nossa organização emocional vai levar a nossa organização física. E quando essa desorganização persiste, a gente acaba fazendo com que o nosso organismo entre nessa desarmonia e que vai, sem dúvida, levar às consequências das mais variadas. Então, portanto, a gente se lembrar disso, né? Da importância da nossa consciência, do nosso pensamento, de que o destino de cada um de nós é a felicidade, é o bem viver, mas que enquanto a gente não aprender algumas coisas, a gente vai repetir situações. Então, aquela questão, né? Não por que eu estou passando por isso, para quê, o que eu tenho que aprender, né? Lembrar dessa questão da imortalidade do nosso espírito, que tudo que a gente fizer de bom, né, para o outro e para a gente vai levar. E tudo isso vai levar a situação de bem-estar. Não tem como a gente, aqui, né? Ninguém jamais sai da vida. Não tem como ligar uma chavinha. A gente vai ficar aqui o tempo que a gente tiver que ficar para a gente crescer, para a gente melhorar. Se a gente consegue, então, se adequar à saúde, se harmonizar, se a gente consegue essa harmonia, esse equilíbrio entre pensamento, perispírito, matéria, emoções, a gente vai conseguir justamente receber vibrações positivas. Nós mesmos vamos conseguir emanar vibrações positivas para nós e para aquele que está ao nosso lado. E, portanto, ajudar, né, na nossa evolução e na evolução daquele que está perto da gente. Então, para isso é importante esse nosso esforço diário, né? A gente tentar diminuir as reclamações, as queixas, aumentar a gratidão por tudo aquilo que a gente passa, lembrar, né, que a gente tem justamente esse livre-arbítrio, essa possibilidade de como encarar as situações e de como agir perante cada situação. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Então, não adianta a gente culpar o outro ou a gente culpar as autoridades ou a gente
culpar, né, o planeta em que a gente está. Nós estamos aqui porque é aqui que nós devemos estar. É aqui que está a fonte do nosso crescimento, da nossa melhoria. E aquilo que a gente passa, então, é absolutamente tudo para o nosso bem. Entretanto, a gente tem que saber, né, como lidar com isso. É o bem viver e o bem sofrer. O grande mestre, e a gente também sempre fala isso, né, o maior exemplo de bem viver que nosso Pai podia nos dar foi o Mestre Jesus, quando aqui veio, quando aqui encarnou, né? O quanto ele sofreu e pediu que nosso Pai perdoasse, porque aqueles não sabiam o que eles faziam. E ele deixou, então, essa grande receita para a gente, justamente com esse pensamento, né, de que a cada um vai ser dado conforme o que ele fizer. Então, quanto melhor a gente conseguir fazer para a gente e para o outro, né, muito melhor a gente vai passar por cada uma das nossas encarnações. Aquilo que a gente repete, né? A gente colhe o que a gente planta, né? O semear é opção, mas a coleta, ela é consequência. Então, nos lembrarmos de todos os dias, né, da gente tentar semear o melhor, né, para a gente, para quem estiver perto da gente, e o melhor a gente vai colher. Seja isso em forma de atitudes, de solidariedade, enfim, de aproveitar as oportunidades, lembrando que tudo vai refletir no nosso corpo físico. Enquanto encarnados, a gente precisa do corpo físico. Então, a gente tem que cuidar da melhor forma possível dele, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa dele, né? E que ele vai refletir o que vai dentro do nosso íntimo, do nosso pensamento, ou seja, do nosso espírito. Quanto melhor a gente conseguir se comportar, né, como espíritos eternos que somos, melhor ficará o nosso corpo para enquanto a gente precisa dele aqui. E melhores serão as impressões que a gente vai levar no nosso perispírito, porque essas irão conosco para o plano espiritual, aquilo que a gente falou lá no comecinho. Então, o perispírito, ele recebe, né, tanto as situações da matéria quanto do nosso espírito. Então, se nos lembrarmos disso, acho que a gente consegue passar melhor pelas dificuldades, pelas doenças, né, pelos momentos que a gente vai precisar muitas vezes se recolher para a gente melhorar, para a gente crescer. Então, que a gente consiga, né, nos ajudar e ajudar aquele que está ao nosso lado, para a gente bem viver, né, sofrer o quanto menos e lembrar que até nisso o sofrimento a gente pode tomar como depuração para o nosso espírito. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estudo. Oi, Thelma, nós que agradecemos aí, viu? Mais uma vez, tantas informações importantes para nós aí. Se alguém quiser colocar alguma coisa para a Thelma, fica à vontade, ainda temos alguns minutinhos.
Acho que está todo mundo no mudo, né, Edu? Eu queria agradecer a oportunidade de ouvir esses ensinamentos que eu acho que, no fundo, todos nós sabemos, né? Eu acho que se a gente for sincero conosco, a gente sabe quando nós estamos plantando bons pensamentos, bons sentimentos, e certamente vamos colher isso física, mental e emocionalmente. E também, se formos sinceros, sabemos o quanto nós depositamos ervas daninhas, né, no nosso caminho. Mas ouvir isso com essa lucidez com que a Thelma nos traz é sempre muito importante, né? Trazer luz às coisas que já estão dentro da gente. Então, eu queria agradecer a oportunidade, tanto do centro quanto da disponibilidade da Thelma em estar aqui conosco. Thelma, só um apontamento que eu achei interessante que você colocou. A gente estava estudando essa semana sobre lembrança de vidas passadas, né, no curso. E lá fala que uma das coisas que nós acabamos trazendo das outras vidas, né, como pequenas lembranças pontuais, são os impulsos instintivos. E você menciona isso, né? Então, assim, nós que somos muito mais do que essa vida, né? Nós acabamos nos manifestando diante das situações que nós somos confrontados a todo instante. E nós podemos dizer assim que todo esse conjunto de eus acaba somatizando, né? Se não bem cuidado, se não bem zelarmos por aquilo que se passa dentro de nós, né? Então, não só aqueles vícios que nos acompanham, as nossas imperfeições, que são muito aparentes, mas nós devemos cuidar por aquilo que volta e meia vem à tona, que diz respeito a nós mesmos de outras vidas, né? Quando nós somos confrontados numa situação e outra, né? Interessante você pontuar isso. Essa coisa, né, de doutrinar esses impulsos, na verdade, de vigiar, né? Quando é uma coisa que vem e que a gente meio não consegue controlar, né? Legal, muito bom, né? Como tudo se fecha, né, na doutrina. Sim. Muito bom. Mais alguém? Acho que nós podemos seguir, né? Vamos então? Então, ordenando as nossas emoções, unindo nossos pensamentos e sentimentos, para que formem uma grande luz. E que nesse instante a espiritualidade presente possa usá-la em benefício de todos. Vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, imaginando que todo o seu contorno seja envolvido nessa luz, purificando a atmosfera e todas as águas do planeta, trazendo novas energias a todos os seus governantes, em especial ao nosso Brasil, a fim de que encontre medidas assertivas para atravessarmos essa fase negativa que nos encontramos, vibrando luzes, forças e equilíbrio a todos os profissionais e trabalhadores da área da saúde. Vibramos pela cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, por aqueles que se encontram em leitos de dor, nos lares, nos hospitais, nas casas de saúde. Vibramos
pelo amparo à velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas, por todos os que dormem nas ruas, sem lar, sem amizades, vibrando pela espiritualização da juventude, por todos os trabalhadores do bem e da verdade. Vibramos pelo nosso lar, onde refazemos as nossas energias e onde ali temos a certeza que todos aqueles que conosco compartilham foram ali colocados lado a lado para as oportunidades de entendimento e perdão. Vamos mentalizando a luz de Jesus adentrando ao nosso lar, adentrando a todos os cômodos, principalmente nos deixando alegrias, saúde, compreensão. Vibramos pelos nomes que se encontram no nosso caderno virtual da nossa fraternidade Espírita Evangélica. Vibramos pelos nomes daqueles a quem queremos ajudar, que estão ao nosso lado, bem como a vibração se estenda às águas que temos em nosso recinto, que será aplicada no nosso refazimento. E, enfim, Senhor, vibramos por nós mesmos, para que tenhamos forças e equilíbrio de prosseguirmos no caminho da luz. Que assim seja. Vamos continuar com essa tranquilidade, de olhos fechados. Vamos agora fazer o nosso relaxamento físico. Vamos respirar profunda e vagarosamente, prestando bem atenção na respiração, que o oxigênio nos deixe, nos encha com suas benesses, faça todo o seu caminho, aliviando, fortalecendo, acalmando. Vamos começar a relaxar os músculos do rosto, relaxemos o pescoço, vamos soltando os nossos ombros e respirando lentamente. Vamos relaxar o tórax, o abdômen, respirando. Vamos soltando a nossa coluna, relaxando os quadris. Vamos soltando os nossos braços, relaxando as mãos, continuando respirando. Vamos relaxando as pernas e os pés. E juntos agora, vamos nos transportar ao lindo campo, numa bela tarde de primavera. Flores há por todos os lados, diversas cores, diversos perfumes, o céu azul, límpido, o sol batendo levemente em nosso rosto, um dia morno, uma deliciosa brisa acalentando nosso rosto. Nos sentimos conectados a Deus, diante de imensa beleza da natureza. Nos sentimos parte da paisagem como criações divinas que somos. E aproveitando o ar puro da natureza,
Vamos então, mais uma vez, respirar profunda e vagarosamente, inspirando todo o ar puro da natureza, expirando vagarosamente, nos sentindo calmos, tranquilos, relaxados. Em meio à natureza, vemos ainda pássaros cantando, sobrevoando algumas árvores que ali se encontram. E neste momento, nos sentimos acolhidos, energizados pela natureza e pela presença do nosso Mestre Jesus e seus mensageiros, que ali se encontram, fortalecendo a nossa saúde física, mental, espiritual, fortalecendo a nossa fé e esperança em dias melhores, nos enchendo de alegria, nos preenchendo com sua paz e seu amor. Nos sentimos alegres, relaxados, acolhidos, aconchegados na natureza, na vida e com Jesus. Junto então dos mensageiros de Jesus, da espiritualidade que acompanha a nossa reunião, neste momento nos colocamos à disposição para recebermos o nosso passe, que há de nos fortalecer ainda mais. Calmos e tranquilos, muita luz. Graças a Deus e a Jesus, estamos mais fortalecidos, felizes e agradecidos. E assim seja. Seu Valdomiro. Tudo bem? Faz a prece de encerramento para nós, seu Valdomiro, por favor. Encerramento? Faço. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus. Vamos agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade que nós tivemos dessa manhã de participar mais uma vez nessa reunião, nessa doutrina maravilhosa, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare, que nos fortaleça, que na próxima semana nós estivermos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor. Com a graça de Deus, o amor de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Valeu. Assim Muito seja. bom, Thelma. Maravilha. É isso daí. Muito boa, Thelma. Parabéns. Excelente. Muito bom, viu, Thelma? Bom domingo para todos. Obrigada. Bom domingo. Obrigada a todos que Obrigada por participaram. Beijo. Bom domingo. gratidão. Até.